Oi, gente. Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ingrid, sou médica. E aqui no meu canal eu basicamente falo sobre métodos de estudos e também rotina, sobre estudantes de medicina, na época eu era estudante, e também sobre a rotina e as verdades do médico hoje em dia. Esse vídeo em específico é um pouco diferente do que tem no canal, porque é sobre uma viagem minha, mas também vou trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Acho de super valia, até mesmo pra trazer algumas dicas. Já tem até um vídeo, vou deixar aqui na descrição um vídeo, que é sobre como eu organizei a minha mala, né? Então eu gosto muito de falar sobre organização e falei sobre isso no vídeo. Mas o vídeo de hoje em si é sobre especificamente a viagem com o meu irmão e como foi lá em Mendonça. Nossa viagem foi pra Mendonça. Foi porque foi aniversário dele, daí ele resolveu me convidar. Irmã dele, né? Nada mais, nada menos. Lá, basicamente, a gente passou... Acabou sendo um feriado aqui no Brasil, mas era porque dia 6 de abril foi aniversário dele, né? Então, a gente ficou 3 dias em Mendonça mesmo, focado ali em viajar e tal, e o quarto dia foi meio que a viagem de volta. Então, vou contar pra vocês em detalhes como é que foi e falar algumas dicas também. Gente, esse vídeo tá tão diferente que até o cenário tá diferente, né? Quem tá na minha casa. O dia 1, basicamente, foi o dia que a gente acabou chegando mais cedo em Mendonça. No período da manhã, a gente chegou umas 8 da manhã lá. A gente contratou uma empresa que chama Adora, que, enfim, não tenho nenhum vínculo com eles, não faço só propaganda boa, porque eles atenderam a gente muito bem. Que eles que pegaram a gente no aeroporto e aí levaram a gente até o hotel. O hotel, o check-in era às 3 da tarde. Então a gente deixou as malas no hotel. A gente perguntou dicas ali, a gente foi um pouco meio sem rumo, sabe? A gente só foi com os rumos das vinícolas que a gente ia ver. E lá eles indicaram pra gente umas 2 ruas, uma rua que é mais de bar e uma rua que é mais de restaurante, pra gente almoçar. Aí acabou que a gente optou pela ir, que é mais uma pegada de bar, mas como era tipo muito cedo, a gente enrolou ali, deu uma andada na rua e tal, ali perto do hotel, pra ver como é ali perto do hotel. Mas daí a gente pegou um Uber, porque a gente tava com fome, queria almoçar, e a gente foi na rua. É uma rua lá em Mendonça que é de bares, só que pelo horário, né, já eram umas 11 horas, assim. Enfim, pouquíssimos lugares estavam abertos, né, era mais lojas, mas assim, uma rua bem movimentada, porque depois a gente foi lá um outro dia e bem movimentado. E como era aniversário do meu irmão, enfim, mas era dia 6 mesmo, a gente deixou esse primeiro dia bem aberto mesmo, não tinha nenhum roteiro pronto, né, sobre a viagem. Então a gente acabou sentando ali num lugar super gostoso, era um hostel. Ali, como era meio cedo, eu comecei com um cafezinho, mas depois eu entrei na cerveja junto com o meu irmão, porque a gente ia tomar muito vinho, então a gente ficou tomando cerveja. E daí a gente pediu ali umas entradinhas, como se fosse pra gente almoçar, sabe? Batata, uns pãezinhos. E assim, meu irmão, ele gosta muito de wakeboard, então ele descobriu um wake lá em Mendonça. Então, saindo ali do lugar que a gente tava almoçando, meio com a roupa que a gente tava, que era a roupa da viagem, que a gente não tinha tomado banho ainda, né? Porque o check-in era só às 3 da tarde. Até falei, meu irmão, não, vamos lá pro hotel pra pegar a roupa e tal, mas ele, não, vamos direto daqui. Aí a gente foi direto pra um espaço de wake. Cara, lá é muito lindo, porque além do wake ali, da galera, enquanto você vê a galera ali andando de wake, né? Tem todo um bar, assim, uma estrutura de restaurante, que é muito lindo. A gente ficou, então, ali sentado. E aí a gente chegou com a roupa da viagem, então a gente comprou ali roupa ali na hora, vamos comprar uma bermuda e tal, e eu comprei aquelas roupinhas, agora tem uma roupinha de wake, por mais que eu não ande igual ele. E enfim, foi a minha primeira vez que eu andei, então a gente ficou ali tomando uma corona ali de boa, até dar nosso horário. Aí que foi o nosso horário, os primeiros 5 minutos foi o meu irmão, e os outros 15 minutos foi pra mim. Só que aí o que acontece? O meu capacete é até diferente. Dá pra ver nos vídeos. Que não dá pra ver que eu tenho um microfone. Mas o instrutor, aquele que colocava a velocidade, ele ia dando instruções pra mim. E tipo assim, eu não sabia nada. Primeira vez que eu tava indo, sabe? Mas aí, já na segunda vez, eu já consegui ficar em pé. E depois eu consegui passar até mesmo no obstáculo, mas meu irmão não filmou. Na hora ali do obstáculo ele acabou não filmando, mas eu consegui ficar bastante tempo em pé, assim. É mais difícil fazer a volta, assim. Enfim, foi bem gostoso. E saindo de lá,
Depois a gente já só foi pro hotel e comeu alguma coisa ali perto. Então foi bem tranquilo o primeiro dia. Tranquilo assim, no primeiro dia foi mais um dia sem roteiros, né? Um dia de muitos tombos, eu diria. Foi mesmo. Fim desse rolê, mas não do primeiro dia ainda. Cara, esse lugar é muito bonito. Vamos falar de wake. Meu irmão já acostumado deixou eu andar 15 minutinhos dos 20 minutos que a gente tinha. Minha primeira vez. E foi top. Segundo dia lá em Mendonça, a gente já começou com a programação, né? Então a empresa, a Dora, né? Ela buscou a gente no hotel e levou a gente primeiro 9h30 da manhã, só um detalhe. Eu acho que eu comi pouca coisa, assim. No hotel que a gente ficou, inclusive, era muito bom. Comi ali, tomei um cafezinho, né? Só pra não ser a primeira coisa, o álcool na minha barriguinha aqui. Mas 9h30 era o horário da nossa primeira degustação. Como era cedo, não era com almoço, né? Era só degustação de vinho. Então a gente chegou ali, ficou ali sentado, esperando começar, já com um vinho branco de início. E os cachorros começam, ó. A gente ficou ali sentado esperando, e aí primeiro a guia chamou a gente. Primeiro a gente deu um rolê ali, que assim, a Landes, a produção em si não fica onde a gente foi, ali fica mais armazenamento e linha de produção depois que é feito o vinho. Mas aí ela mostrou pra gente um vinho. Ali dentro tem um vinho de degustação e um vinho tinto ali de degustação, ali dentro do mini museu ali que eles têm. E contou toda a história ali de Alandes. Putz, é uma vinícola que eu acho que não é tanto, que não são tantas as pessoas que vão, mas tipo, excelente experiência. E aí depois a gente sentou numa mesa, eu e meu irmão ficamos de frente, aí eles colocam 4 taças na nossa frente, um copo de água, e daí cabe mais 3 pessoas. No final foram mais 2 casais juntos, por coincidência brasileiros também, junto com a gente, então acabou que foi uma experiência legal, assim. E daí foi legal porque a experiência foi assim, os 4 vinhos era de uma ordem de, digamos assim, mais dos vinhos mais normais pro top da linha, assim, né? Então ela apresenta que o primeiro vinho é mais para você colocar em eventos, essas coisas, e aí vai em sequência. Aí a gente acabou levando 2 desses 4 vinhos. E aí, beleza. Só que aí, saindo de lá, a gente tinha um tempo entre Alandes, né, que a gente saiu ali da vinícola, pra ir pro almoço em El Enemigo. Que, putz, top. E nesse meio tempo, o guia, o Dário, ele era ótimo. Era o nosso guia ali, motorista. Ele falou, vocês não querem ir num lugar ali que tem azeite e tal? Então a gente parou lá, comprou vários azeites deliciosos, com laranja, alho, sei lá, e o tradicional também. E aí já deu tempo da gente ir pro El Enemigo pra fazer o almoço com degustação. Lá, na hora de espera, já tem assim, é open tudo, né, gente? É muito open vinho, meu Deus do céu. A gente chegou ali, então tinha um vinho branco, você na verdade podia escolher vinho branco ou tinto, a gente tomou um branco ali, na espera, e aí na hora que eles liberam, assim, tem várias mesas, assim, é muito lindo. Muito bom atendimento. Eles falam devagar o espanhol, tem lugares que falam português. Lá tinha um cara... tinha um funcionário, sim, que falavam português, iam ali atender a gente. O cardápio, basicamente, são a entrada, prato principal e a sobremesa. E daí também colocam 4 taças de vinho, e aí você escolhe qual você quer para acompanhar esses pratos que você escolheu. Só que todos são harmônicos com aquele cardápio inteiro que eles apresentam. Então, independente de qual você pegar, se for branco, tinto, independente da uva, ela vai ornar com aquele cardápio. Mas eu gostei de 2, não tem problema. Você pode ficar tomando os 2, pode ficar tomando os 4, mas eu e meu irmão, ainda mais que era de tarde, a gente gosta muito mais de vinho branco, a gente ficou ali no vinho branco. E aí a gente, durante ali, aí tem os pratos, né, então acabou que meu irmão, a gente pediu coisas diferentes em tudo. E ali no meio eles até oferecem, se vocês quiserem dar um rolê aqui, né, pra conhecer a estrutura toda do El Enemigo, bem legal lá. Tem toda a história e tudo mais. Eu levei um belo de um tombo também na escada, blogueirando aqui pra vocês.
quebrei a taça, tava preocupado em pegar outra taça já. Nesse dia, depois do almoço, a gente foi pro hotel, ficou de boa lá, e aí logo a gente foi dar um rolê na cidade. Naquela mesma rua que a gente almoçou no primeiro dia, a gente foi pra achar algum barzinho, um lugarzinho pra comer, assim. Sentou num barzinho lá, tranquilo. Bem movimentado, mas mais com gente jovial, assim. Meio que parece que você mudava o quarteirão, era mais família e tal, um rolê mais família. E aí no anterior era mais rolê barzinho e tal, ficamos lá tomando uma e tal, sem vinhos, mas sem drinks e chopp e tudo mais. E daí terceiro dia e último, a gente foi na tal da mais famosa Catena. E lá na Catena a gente teve 2 tipos de experiência. Primeiro foi os 7 passos, que eles chamam, que são comidas de degustação, que é o almoço, assim como no El Inimigo, só que no El Inimigo era só, tipo, foi entrada, prato principal e sobremesa, né? Na Catena a gente pegou os 7 passos que eles colocaram, mas acho que foi mais que 4 taças na minha frente, assim, umas 5 taças. Mesmo esquema, todos ordenam com o que você tá ali no prato comendo e tudo mais. Aí você pode ficar com um, você pode tomar de todos, enfim. E ali durante você pode andar ali, conhecer e tudo mais. E aí é no restaurante, que é bem novo, na verdade, é aberto ao público, assim. A Catena é bem nova, assim, aquela parte ali, eles estavam contando. Apesar da Catena ser muito antiga, né? Enfim, então são pratos de degustação. E aí a gente foi comendo ali. Acho que, sei lá, era 2 de entrada, umas 2 ou 3 de entrada, uns 4 principais. Acho que teve uma de sobremesa. Bom, enfim, comemos um monte. Só que, qual que você achou melhor? A gente achou El Inimigo melhor pra comida. A gente comeu muito. A gente comeu muito no El Inimigo. Por mais que foram só 3 pratos, né? Eram pratos bem servidos, né? O prato normal, sabe? Uma entrada de tamanho normal, um prato principal de tamanho normal e uma sobremesa de tamanho normal. E nos 7 passos da Catena foram mais de degustação, né? Então, por isso que um monte de gente falou que a gente ia sair de lá, tipo, buchado, assim, e tal. Tipo, buchado, assim, cheios, assim. Mas a gente saiu suave, assim, sabe? Tipo, ok. Bom, enfim, aí a gente saiu ali, deu uma andada. Daí a gente foi... no vídeo até aparece o caminho pra chegar até a vinícola em si, que é onde fica... o museu, além de produção e tudo mais. Na verdade é mais um museu ali, né, pra apresentar pra gente, mas em volta, assim, você vê toda a plantação de uva, né, é bem bonito mesmo o caminho, assim, pra chegar até a área ali que a gente fez o tour. Então a gente chegou ali, ficou esperando, e logo já começou o tour. Então primeiro eles apresentaram pra gente a parte ali de... meio que a primeira foi a história, aí depois a parte ali de onde fica a conserva, enfim, e quais são os tipos de conserva, quais são os tipos de tonel, né, que fala, até esqueci. Qual o mecanismo, porque é muito científico, né, a produção de vinho, né, então foi bem legal, eles apresentaram essa parte científica, assim, da produção e tudo mais. E era um grupo, assim, sei lá, de também... uns 6 casais. Só eu e meu irmão de irmão, do resto era casal mesmo. E também depois tem uma hora que a gente senta. Então, no mesmo esquema de Alandes, por exemplo, a gente senta um do lado do outro, assim, pra fazer degustação de 4... Foram 4 vinhos. E aí ela fala pra você mesmo produzir o seu vinho. Achei demais isso. Ela falou, vê qual que você gostou mais. E aí coloca num tubo, assim, a quantidade que você quer de cada vinho. E aí, tipo assim, meio que cada um produziu o seu vinho, a gente experimentou. Mas aí depois foi uma brincadeira que eu não vou falar aqui. Quem for pra Mendonça vai ver. Mas enfim, aí depois ela apresenta um outro vinho bem legal também. A experiência foi isso, mas tipo assim, a gente saiu de lá umas 4 da tarde. Esse dia, depois a gente chegou em casa, descansou. Aí a gente ficou, tipo, bem cansado. A gente até queria sair pra jantar. Daí acabou que a gente pediu comida do bar que a gente foi lá no dia anterior. Tipo um lanchão mesmo. E capotamos. Cansa, né? Mas assim, tem gente que vai pra Mendonça e faz 2 a 3 vinícolas por dia. A gente não encarou isso, não. A gente, um dia, foi então, conheceu 2, né? No dia, lá no segundo dia. E nesse terceiro dia a gente foi em Catena e teve as 2 experiências de Catena, né? Então... ali do almoço e tudo mais, e a outra de conhecer a história, e a parte ali que tem só a degustação. Pra comprar, a gente comprou vinhos de Catena em El Inimigo, porque lá tem até promoção pra quem almoça lá. O que a gente comprou foi lá em El Inimigo mesmo, até mesmo os vinhos da Catena, né?
E aí o último dia a gente acordou e acho que o voo era umas 10 da manhã. E a empresa pegou a gente, levou pro aeroporto, só que aí a gente teve que fazer uma conexão com outra cidade. A gente ficou nessa cidade, até esqueci o nome da cidade, gente. Era um aeroporto internacional, só que era tipo um aeroporto menor que de Ribeirão Preto, achei absurdo. Então não tinha restaurante nem nada, a gente pegou um táxi, não tinha nem Uber. E almoçamos ali, mas num lugar bem gostoso, passamos a tarde lá e depois a gente pegou o voo pra ir pra São Paulo, Guarulhos. E São Paulo, Guarulhos, peguei o carro e vim pra praia aqui, né? Onde eu tô morando esse ano. Tô morando aqui no Litoral Norte. E foi isso, foi uma experiência excelente. Eu super indico essa empresa. Assim, como eu disse, não tenho nenhum vínculo. E se vocês gostaram do vídeo, apenas se gostaram, se agregou de alguma forma, curte o vídeo, compartilhe com os amigos, compartilhe aí até mesmo com o seu boy, com o seu namorado, que você quer ir pra Mendonça, ou com o seu irmão, ou com a sua irmã. E vale muito a pena. Vale muito a pena. E o peso, a viagem, assim, não sai tão caro, assim. Mas você tem que pagar em dólar essas degustações, né? Então, se for pra lá, já vá, assim, pensando que vai gastar, assim, mais com essa parte de degustação. Porque o peso mesmo é muito barato. Os passeios são todos pagados em dólar, né? Então, é isso. E bem-vindos aqui ao meu canal. E esse novo modelo de vídeo que, vez ou outra, que quando eu viajar, eu vou trazer pra vocês, tá? Então é isso. Muito, muito obrigada e um beijão. Tchau!